Igreja de Moleza. Vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. E o ponto, vou pedir já para a nossa editora colocar o ponto aí na tela. A igreja entre os gentios, olha aí na sua tela, a igreja entre os gentios, tá bom? Então, uma coisa importante, uma definição importante. Quando a gente fala gentil, muita gente não entende o termo gentil. No mundo, nesse período, antes de Jesus, nós temos o povo judeu, que é o povo que Deus escolheu para três motivos. Deus escolheu a nação de Israel, primeiro para mostrar a sua glória. Quando você vê os 10 mandamentos, quem já assistiu o filme ou leu na Bíblia toda a história do Êxodo, o povo saindo, aquele poder, as pragas que Deus lançou sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, os milagres operados que Deus usou o seu instrumento, o seu servo Moisés. Quando a gente vê tudo aquilo lá, a gente está vendo a manifestação do poder de Deus, né? O Deus Todo-Poderoso operando, que é o Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos. Então Deus escolheu Israel, primeiro, para mostrar a sua glória, o seu poder, segundo, para entregar ao mundo a sua palavra, as Escrituras. Deus escolheu Israel para entregar ao mundo a sua palavra, as sagradas Escrituras. Olha só que coisa maravilhosa esse registro. Deus escolheu o povo de Israel, a nação. E também para dar ao mundo o Messias. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é judeu. Então, Deus cumpre o seu plano e como instrumento ele escolhe uma nação, a nação de Israel. Então, no mundo, antes de Jesus, nós temos o povo judeu e os demais povos. Estes outros, a Bíblia chama de gentil ou pagão. Por que pagão? Porque não conhece a palavra de Deus. E o termo usado, você pode usar pagão ou gentil. Ou a pessoa era judia, pertencia à nação de Israel, ou ela era pagã, não conhecia o Deus verdadeiro, servia a outros deuses, outras divindades. Mas agora, com o surgimento da igreja, com a descida do Espírito Santo, quando é inaugurada a igreja, agora nós temos três povos. Nós temos o povo judeu, o povo gentil e a igreja, que é formada tanto de judeus como de gentios. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que nós estamos estudando. Agora nós vamos estudar como que a igreja avançou no mundo pagão, ou seja, no mundo gentil. Então, o ser humano hoje, ele tem essas três condições dentro da teologia, do estudo da palavra de Deus. Ou é judeu, de natureza, nasceu descendente de judeu, ou é judeu, ou é gentil, né? E se for gentil ou judeu, já pode ter aceitado Jesus Cristo como único Salvador. Então passa a pertencer à igreja. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que nós vamos estudar. E o período que nós vamos estudar, olha aí na sua tela. Vou pedir para a nossa editora colocar. Desde o Concílio de Jerusalém, que aconteceu no ano 50, até o martírio de Paulo, no ano 68. Então, 50 depois de Cristo, até o ano 68 depois de Cristo. É o período que nós vamos estudar. Um período muito rico, né? O livro Atos dos Apóstolos é tudo que acontece nesse período. Acontece do dia do Pentecoste, Lucas vai narrando da descida do Espírito Santo até mais ou menos próximo do martírio de Paulo. Então esse período nós chamamos, né, o livro Atos dos Apóstolos, ou tem gente que chama Atos do Espírito Santo. Olha que interessante, porque a gente vê em Atos dos Apóstolos a atuação do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, porque ele veio para morar na igreja, e a igreja somos nós. Nós vamos aprender isso com muito cuidado, mas nós vamos entender que o Espírito Santo habita na vida do cristão. Olha que ponto maravilhoso. Muito bem. Então, eu quero pedir para a nossa editora colocar um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 25,
e versículo 29. Olha aí na sua tela que texto interessante. Diz assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares. Mas por que eu li esse texto? Porque na igreja primitiva, a igreja ela estava entre os judeus. A igreja estava entre os judeus, ela nasce com o povo judeu. Mas o Espírito Santo começa a operar na vida dos pagãos, ou seja, dos gentios. Os gentios começam a receber também o Espírito Santo. E Deus dá até uma revelação para Pedro sobre purificação dos animais, mostrando que naquela revelação, a interpretação é que Deus estava chamando um novo povo para fazer parte agora da igreja, que a igreja não seria composta mais, ou não seria composta só de judeus. Não, ela ia envolver todos os povos. Olha que coisa maravilhosa. E o povo judeu tinha uma dúvida, os crentes, as pessoas que estavam servindo a Deus, tinham uma dúvida, porque no grupo tinha aqueles que achavam que a igreja deveria permanecer com todo o ritual do judaísmo, com todas as práticas do judaísmo, da religião judaica, e tinha os mais avançados, né? Os que achavam que não, que a igreja deveria de avançar e não colocar sobre o povo pagão, o povo gentil, as normas do judaísmo, que são os progressistas. E Paulo fazia parte desse grupo, Barnabé fazia parte desse grupo, que achava que a igreja deveria avançar e que aquelas práticas do judaísmo não deveriam ser colocadas sobre os gentios. Entendeu? Aí fizeram um concílio. No ano 50 depois de Cristo, fizeram um concílio. O que é um concílio? Uma assembleia. Uma assembleia para decidir qual deveria ser o comportamento dos crentes, daqueles que receberam o Espírito Santo, que não eram judeus, que não estavam na lei. Então tinha que ter uma norma. Fizeram uma assembleia entre toda a liderança da igreja, na época, toda a liderança, os apóstolos e os líderes, para decidir como seria o comportamento do povo gentil que estavam recebendo o Espírito Santo. Qual seria a norma, a conduta desse povo? Tá certo? Isso aconteceu, está registrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos.